Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu vou falar hoje sobre um assunto muito legal que não é só para quem pensa em papel como arte, como artesanato, é para todo mundo, porque a gente vai falar de conservação de acervo pessoal. E o que é o acervo pessoal? São as coisas que a gente guarda ou que a gente coleciona, e esse assunto até veio para o portal pela solicitação da Simone Turaça, da Papel de Carta Shop, que coleciona e vende papel de carta, e pediu um workshop, e esse workshop foi feito com uma grande amiga que eu tenho, que é expert nesse assunto, que é a Caetana da Folio, e a Caetana trouxe a Fernanda também, então a gente vai ter um papo super legal sobre esses assuntos hoje. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer mesmo. Kai, conta pra gente o que é a Folio. Bom, a Folio é um coletivo de preservação de acervos. Em 2017 a gente se reuniu, a Fernanda Awada, a Paula Borgo e eu, Caetana Brito, e nós somos as três, a gente tem uma formação muito diversa. A Paula vem da área de administração, eu venho da letras, a Fernanda vem da história, mas nós três fizemos uma especialização em conservação de papel. E a Fernanda, inclusive, foi minha professora e foi muito tempo professora e formadora de várias gerações de conservadoras em papel. Ela era professora da Aber Senai durante muito tempo. E a gente se reuniu para trabalhar em projetos que uma pessoa só não consegue fazer. Quer dizer, a conservação é uma atividade multidisciplinar, e é muito importante trocar informações, trabalhar coletivamente. Acho que é legal também porque cada instituição, cada caso é um caso, né? Cada acervo que vocês pegam para tratar tem uma situação diferente, um problema diferente, né? Sem dúvida. E a gente fala, por exemplo, de museus, de bibliotecas particulares grandes, mas a gente está trazendo tudo isso para a nossa vida agora, porque a gente descobre que aquela carta antiga, aquela foto, documento, são peças que a gente tem que tem para nós, às vezes não é nem tanto a questão do valor venal, mas o valor emocional, que é muito grande, e quando a gente vai ver, a gente já perdeu ou comprometeu muito esses documentos, né? Então eu convidei as duas aqui, porque a gente vai fazer 2 vídeos, porque é um assunto muito interessante e acaba sendo um assunto extenso, onde a gente vai, nesse primeiro vídeo, falar de quais são os agentes de degradação, o que ataca o papel e como a gente pode fazer para evitar esses ataques. E no segundo vídeo elas vão fazer uma coisa ainda mais legal, que é demonstrar como tratar para guardar, né? E como guardar, e aí de maneira prática. Então vamos lá, a gente começa com dos agentes de degradação, com a Caetana, falando da água. Na verdade, são vários os agentes de degradação de acervos em papel, mas a água é um dos mais importantes. Porque a água, ela, além de, obviamente, destruir o material do papel, deformar, ela também tem um efeito colateral, que toda a vida que está à nossa volta, quer dizer, os micro-organismos, fungos, insetos, etc., todos se alimentam de água. Então a água, ela é uma fonte de vida para outros seres que degradam o papel, além de nós mesmos, que também somos. Fungos, é um dos mais... A água, né? É um dos mais importantes mesmo. E a água enfim, eu acho que uma das primeiras coisas a pensar é que o acervo ele tem que estar longe da água. Então, ele tem que estar longe da fonte de água, seja ela a instalação hidráulica, seja a própria fonte mesmo, pias e lugares torneiras, onde tenha uma fonte direta de água. Então, quanto mais longe desses espaços o acervo tiver, melhor e mais possibilidade de proteção contra esse agente existe. Outra coisa, ficar longe também da janela, porque a janela, mesmo que a gente obviamente tem o hábito de fechar a janela, muitas vezes a gente esquece
se descuida. Então essa é uma questão bastante séria, porque secar um documento depois e tratar um documento que já sofreu com a água é muito mais complicado. Então essa é uma primeira dica super importante, é guardar o acervo longe da água, num lugar seco, com distância dessas fontes, isso já está aquele armário importante. Encostado naquela parede que está meio com funguinho, é água. Pois é. É água. Desencostar os móveis onde estão as prateleiras, ou mapotecas, ou gavetas onde o acervo está guardado, desencostar isso. Não encostar na parede. Não encostar na parede e também não ser muito próximo do chão, que é um outro lugar que é extremamente úmido. Quer dizer, quando se lava o chão, ali é um foco de umidade importante. Então, é muito importante que o ambiente esteja sempre muito seco, onde se guarda esses arquivos e documentos pessoais. É uma distância de 20 centímetros, mais ou menos, do chão, do teto e da parede já é adequado, né? Não precisa ser uma distância tão grande, mas já permite uma ventilação, né? E evita que, se tiver um vazamento na parede, chegue na estante, né? Fernanda, agora Fernanda com fogo. Com fogo, só uma complementação com água, vistoriar sempre as calhas também, porque é muito comum ter acidente por conta de calha entupida. Para sua casa, né? de maneira geral. Para casa de maneira em geral, com certeza. Né? É verdade, porque o que a gente está falando do papel também vale para a roupa que você guarda no armário, vale para as outras coisas. Vale para quase tudo, com certeza, né? E com relação ao fogo também, a questão principal dos incêndios que acontecem nas instituições é a falta de manutenção na rede elétrica, né? Ou sobrecarga, né? Benjamin aqui, Benjamin ali, e a falta de hábito de você desligar os equipamentos na hora que for embora, né? Então, é a maior fonte de incêndios, e fogo acaba destruindo muito mais do que a água, né? E aí você tem dois danos, o do fogo e depois o da água, que veio para apagar esse incêndio, né? Esse fogo. Então a destruição é bem severa e quase irrecuperável. A água, às vezes, a gente ainda tem a condição de recuperar alguma coisa, mas o fogo queimou, está perdido. Outras coisas que são importantes também me ocorrem agora. É não fumar em ambiente onde você... A gente não tem que fumar em lugar nenhum para começar. Não, esse é o ideal. Mas tem pessoas que fumam lendo. Então, a proximidade a facilidade ou a possibilidade de acontecer um acidente é bastante grande. Ou mesmo luz, quer dizer, se a lâmpada do abajur está perto e você tem um descuido e é uma lâmpada muito quente e tudo mais, como é o caso dessas mais antigas, halógenas, incandescentes. Né? Espelho próximo de janela pode ocasionar incêndios. Então, tem é todo um contexto complicado mesmo. Agora a gente tem manuseio. Esse terceiro agente, na verdade, seria a força física, como a gente chama, porque é a força que deforma ou livros ou documentos, e o manuseio é um grande responsável, mas não é o único. Um outro responsável importante é a maneira de guardar, quer dizer, como se guardam as coisas, nas prateleiras, nas gavetas, a possibilidade de ir empilhando documentos ou livros e ter uma deformação, mesmo que não seja visível na hora, mas com o tempo causar aquela dobra nas pontas de livros e documentos, ou aquelas ondulações, ou amassado, ou rasgos. Esses danos todos são danos que são causados ou evitáveis se manuseia e guarda as coisas corretamente. Exato, né? Aquele rasgo na lombada de cima do livro que a gente puxa por cima, né? E a maneira de retirar o livro da prateleira, segurando o livro sempre pelo meio da lombada, com cuidado. Também a maneira que a gente guarda, se vai colocar numa pasta cheia de coisas, né? Isso pode criar, marcar, né? Criar dobras, rasgos, vincos, né? Deixa eu ver qual que é o próximo, Fernanda. Estou vendo meu roteiro com a luz. Luz também é outro agente que pode causar bastante dano com o tempo, né? O efeito da luz também é acumulativo. Uma vez que você expõe a luz, vai começar a causar o dano e ele vai continuar acontecendo até que você proteja aquele material. Então, a luz acelera
reações químicas, né, que vão degradar o teu papel, vai marcar, né, vai manchar o papel. Se você às vezes põe um livro maior na frente, menor e outro maior, e a luz bate, você vai ter a marca daquele livro menor no outro, né? Vai ter o papel tende a desbotar. Também. Também muitos papéis, eles não são alcalinos, não são neutros, então ele tende a amarelar, e a luz piora tudo isso. Agora, inclusive nos alcalinos e neutros, né? A gente tem que tomar cuidado sempre. Então, evitar de deixar perto de janela também, ou ter cortina na janela. Tanto a luz do sol, a luz natural, quanto a luz artificial, é isso que eu te perguntar. Causam dano. Quando a gente fala em luz, a gente não fala só da luz do sol, a gente está falando também da luz artificial. Da luz artificial também, né? Que também emite radiação ultravioleta, então elas... também vão causar uma série de danos. A LED, que a gente está vendo num preço bem mais acessível agora, né, é a mais indicada tanto para exposições quanto para a casa da gente, para cuidar de evitar esse desbotamento, esse esmaecimento das tintas e os efeitos da luz ultravioleta. A gente tem agora assunto pestes. Bom, pestes é uma coisa incrível, porque nós estamos cercados aqui de micro-organismos. Não sou eu, a peste. Mas a gente tem insetos que convivemos com eles o tempo inteiro, ao mesmo tempo também todos os micro-organismos, fungos, bactérias e tudo mais. Então você tem micro-organismos, o micro-organismo é um alimento para organismos um pouquinho maiores e um pouquinho maiores, então de repente você tem uma cadeia enorme que se instala, porque é uma condição fundamental, que são os famosos AAA. Quer dizer, você tem água, tem alimento, que é toda a produção do resto, todos os restos e resíduos da nossa produção humana diária. Então, da pele, cabelo, alimento, tudo isso é alimento também. O papel é alimento, a celulose é um alimento. E além disso, você tem abrigo, quer dizer, se o ambiente é um ambiente que favorece o abrigo desses animais, então realmente é um mundo, assim, um ecossistema propício para a eclosão. Então, quais são as indicações mais importantes? Primeiro, um ambiente ventilado, porque o ambiente fechado, com pouca ventilação, ele favorece o surgimento de micro-organismos que, por sua vez, são alimento para outros animais também. Então, um ambiente ventilado, com pouca umidade ou baixa umidade, com uma temperatura razoavelmente controlada, então um lugar abafado, fechado, com alta temperatura, alta umidade, sem ventilação, ele cria essa condição. Quando você descobre, já tem um caminho, já tem um estrago enorme feito, inclusive no acervo bibliográfico, livros e documentos. Acham que cupim e broca dá só em madeira, não? Eu já vi resmas de papel furadas, assim, de fora várias, por conta de cupim e de broca. Cupim, broca, um outro bicho que está com a gente também, que é a traça. A traça é um animalzinho que adora, que come papel, come tecido, né? A traça de livro, né? Que é aquele peixinho de prata. Né? Então essa é a primeira dica. Agora, a coisa mais importante é inspecionar, é aproveitar e olhar, pode de vez em quando. Qualquer resíduo não é à toa, né? Achou aquela cocôzinho de bicho ali, é um cuidado. É importante. Higienizar, inspecionar, ventilar. Isso são, na verdade, você cuida do ambiente, e cuidando do ambiente você evita a instalação dessa infestação ou aparecimento desses animais. Poluição, então, até complementando o que a Caetana estava falando dos insetos, né? A limpeza é super importante, até para tirar esses poluentes, a poeira, que também serve de alimento para esses micro-organismos, né? E o que a gente tem na poluição, né? A gente tem, numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, a gente tem fuligem de carro, poluentes atmosféricos vindos da indústria, resíduos de construção civil, tem, né, gases emitidos pelos carros, pelas indústrias, por equipamentos que a gente tem em casa, como impressoras e etc. Né? Que mais?
em praia, maresia, areia, né? Então a gente tem uma quantidade de poluentes bastante extensa, né? E que vão se depositando nos nossos acervos, nos nossos documentos, fotografias, e também vão causando danos, principalmente quando a gente tem a questão da temperatura alta, da umidade relativa alta também, que aí você tem uma confluência de fatores que vão gerar cada vez mais danos nas obras, né? Então, para combater isso, o principal é a limpeza, né? A higienização. E nesse momento você aproveita para inspecionar o seu acervo, né? Então manter o ambiente limpo, as prateleiras limpas, as obras limpas, né? Filtro na janela às vezes ajuda, né? Uma rede, evita que entre insetos, evita que entre poluentes particulados e não tira a ventilação, por exemplo. Depois a gente vai ver na etapa 2 as maneiras também de você proteger esse documento, para que ele não fique exposto à parte do que a gente está falando, né? Mas de qualquer forma, todo esse cuidado, ele está naquilo que você não vai conseguir proteger tudo que você tem. Não consegue proteger seus livros, por exemplo, de uma outra maneira que não seja essa, fazendo essa limpeza, essa manutenção, essas observações, né? Na verdade é muito... Se trata... a casa envelopada. Não existe. Não, é que se trata muito mais de assimilar isso como uma rotina. Sim. Quer dizer, isso tem que ser algo que é cotidiano e que é incorporado na vida. Cuidar dessas coisas, cuidar da memória, cuidar desses objetos que são importantes para nós, é um pouco também cuidar daquilo que a gente cuida normalmente para nós. Da nossa casa, dia, né? O nosso último ponto para falar dos agentes de degradação é a dissociação. É um agente, sim, de degradação de acervos que é extremamente silencioso, invisível, e ele causa danos incríveis, assim, e são proporcionais ao tamanho do acervo. O que a gente chama de dissociação de informação? É aquilo que você tem e que você não sabe mais aonde está e nem o que é. Muitas vezes você não encontra, você procura um documento ou uma fotografia, alguma coisa, você tem certeza que você tem esse documento, o que quer que seja, esse livro, e não consegue encontrar. E não consegue encontrar por quê? Porque ou você perdeu a etiqueta, ou você não sabe em que pasta você colocou, ou você... Acontece com todo mundo. Com todo mundo, isso é bastante sério. Na hora que você precisa do documento. Num acervo que é grande, como o caso de um arquivo, por exemplo, numa biblioteca ou até num museu, isso tem consequências extremamente sérias e graves, porque muitas vezes está relacionado àquela etiqueta que estava colada no objeto, e aquela etiqueta com o tempo perdeu o adesivo, caiu, foi varrida, e aí aquele objeto ele passa a ser invisível, não se encontra mais. A gente conversou isso com a Simone Turaça no dia do workshop de restauro, que quem coleciona papel de carta, se você não sabe o que você tem na coleção, muitas vezes é como se ela estivesse incompleta, né? E ela pode estar até completa. Isso que a gente está falando pode ser, então, evitado com um índice, uma maneira de catalogar, uma organização. Uma organização, uma anotação. Então, muitas vezes anotar com um grafite, um grafite... com um grafite macio, anotar a informação num documento, pode ser no verso do documento, para você ter essa informação visível, saber onde é que as suas coisas estão guardadas, isso é importante. E mais uma vez, manter isso, né? No dia a dia, saber dar continuidade para isso, né? Não deixar esse monte de documentos existir como um monte de documentos. Isso passa a ter uma outra conotação quando você começa a olhar e cuidar disso como algo que é importante para a sua vida, ou porque são documentos que têm um valor probatório, jurídico probatório, então em algum momento você vai precisar desse documento no futuro, da escritura da casa, da certidão de casamento, o que for, ou porque isso tem um valor sentimental que não é só para você, são para seus filhos, para os seus parentes e para outras pessoas que também compartilham da mesma história e da mesma memória, né? Então, só fazer o encerramento dessa primeira etapa do nosso assunto. Isso vale para as suas fotos, para os seus documentos, para os seus livros, para os papéis que você queira guardar, queira que eles permaneçam na sua história, né? Gente, eu agradeço muito as duas. Se você não vê o próximo vídeo, vai perder. Mas a gente vai se preparar para fazer a segunda etapa, que é mostrar como tratar e conservar os documentos. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigada.